Olá, tudo bem com vocês? Hoje a reflexão é referente ao Dia dos Pais, vai ser uma reflexão bem curta, mas uma reflexão que eu acho super importante trazer, porque domingo agora é Dia dos Pais, então primeiro parabenizar a todos vocês, papais, que têm honrado este lugar. Então, meus parabéns a vocês. Parabéns ao meu pai, parabéns ao apóstolo Albano, enfim, parabéns a vocês que têm deixado e que têm contribuído significativamente para nós enquanto filhos. Também não só para filhos, mas enfim, tem contribuído no ambiente familiar. O que eu fui ler quando procuramos algo relacionado à paternidade, encontra-se mais referente à maternidade. Aí eu fui entender o porquê. E o que eu pude pesquisar e entender que atrás, e isso durou milênios, que a figura paterna era a figura mais importante desse âmbito familiar. Então, era uma figura importante e predominante. Tinha uma posição muito forte, tanto para o bem quanto para o mal, e obviamente essa figura ela deixou marcas na sociedade. E de modo geral, tinha uma frase que era muito significativa, que essa frase ela significava, mesmo na ausência desse pai, essa frase fazia-se presente. Quem nunca ouviu, ou quem não faz uso dessa frase, quando seu pai chegar, eu percebo que eu faço uso dessa frase até hoje para meus filhos, né? Então essa frase, o que ela significa? Ela significava e ela funcionava como uma presença de normas e leis. Também, lá atrás, muitas pessoas vivenciaram a separação. O que houve com a separação? Com a separação e a ausência desse pai, gerou nos filhos, foi gerando nos filhos um sentimento que alguém abandonou o lar, gerando uma série de sequelas que desenvolve nas crianças uma série de mágoas, que muitas vezes torna essa criança paralisante. Entenda assim que a vida do pai tem tanta importância, aliás, na vida dos filhos, a importância paterna tem tanta importância quanto a figura materna. O que aconteceu? Com a separação, houve uma situação em que esse pai realmente não queria cumprir a sua paternidade, totalmente ficou ausente, e teve uma outra situação em que esse pai, essa mãe, ela tirou o direito desse pai exercer a paternidade. Quando ela rompe a relação, ela rompe também e ela faz esse filho fazer uma escolha, ou com ele ou comigo. E muitas vezes esse filho fez a escolha de uma forma não tão consciente de ficar com a mãe. Só que as sequelas, porque essa mãe ela tira do filho, ela rouba do filho essa paternidade, ela não permite esse pai exercer essa paternidade. E essa sequela que causa nessa criança, nessa fase, na fase infantil, muito será cobrado desse filho, como uma revolta ali na fase da adolescência e na fase adulta, porque esse filho, ele se rebela contra a mãe, porque essa mãe tira o poder sobre o pai. Essa mãe, ela tira o direito desse filho ter esse pai presente. Então, para as mães aí que por algum momento estejam passando pela separação, tomem cuidado. Rompeu-se o relacionamento por N motivos, mas permita que esse pai possa exercer sim a paternidade. Não faça você o rompimento disso. Ok? Trouxe também que e aí quando acontece isso, porque muitas mulheres tiraram, não permitiram essa relação com o pai, houve a lei da participação da criação, então a partir daí tem essa lei que
possibilita que esse pai possa participar da criação dos filhos. Mas como eu não vou falar sobre lei, não tenho conhecimento sobre isso, é só para ressaltar aqui. No século XX, começou então a priorizar a figura da mãe. Como tudo na psicologia, né? Foi colocando a importância dessa mãe também nesse âmbito familiar. Mas o que aconteceu? Trouxe priorizou o papel da mãe, mas diminuiu o papel do pai. Então houve uma contemplação dessa mãe e uma diminuição do papel do pai. E aí foi colocado que essa mãe, ela tinha o papel da formação intelectual, dos saberes, da moral, dos bons costumes para essa mãe, e esse pai não tinha um papel pouco relevante na vida desse filho. Então teve essa supervalorização da mãe e essa diminuição do papel do pai. Tem uma série, aliás, uma série muito interessante que fala desse estereótipo dessa mãe intelectual e desse pai que tem pouca relevância. Os Simpsons, né? Para quem já assistiu ou para quem ainda não assistiu, veja ali que tem um pai bem banana e tem uma mãe e uma filha super intelectual. Então coloca aí o papel desse pai, uma forma bem ridicularizada, e do papel da mãe como uma importância como soberana nessa relação, né, nesse âmbito familiar. Então, o quanto isso é prejudicial para a sociedade e para as famílias. Também ainda, e essa mãe, ela se torna uma influência muito importante na vida, bem significante. E o pai, ele é uma influência bem insignificante ou irrelevante, assim como a TV, qualquer outra coisa. Ele não tem um papel aí tão importante mais como ele tinha há milênios atrás. Também lá atrás, né, nesse período, fala sobre o bebê de proveta. Para quem já ouviu falar ou para quem ainda nunca ouviu, para quem é um pouquinho mais novo, mas se fala também sobre o quanto essa mulher poderia ter filho sozinha, e aí tem essa interrupção ou término desse casamento, né? Como esse pai não tivesse nenhum papel mais, então essa mãe ela poderia ter filhos só. O porquê do pai? Então cada vez mais a figura da mãe é contemplada, enfim, e esse pai cada vez mais, a figura paterna cada vez mais diminuída. Também foi feito pesquisas falando, foram feitas pesquisas nos anos 70 sobre a relação dos pais, como seria esses pais, mas as pesquisas foram feitas, muito das pesquisas que foram realizadas por mulheres, foram perguntado a elas como era esse pai, não foi feito a eles, mas sim para os pais. E essas mulheres, elas, totalmente insatisfeitas com essa relação, falavam sobre pais ausentes, pais que não estavam preocupados ali com o bem-estar. Então cada vez mais o papel do pai foi sendo ridicularizado. Deixa eu verificar aqui outra coisa que eu trouxe. Então, a gente, para entender nessa reflexão que eu trago sobre tudo, o quanto isso foi sendo modificado. Então, há milênios atrás, tínhamos um papel muito importante, predominante desse pai. Em outro momento, houve uma mudança onde essa mãe, ela é uma formadora intelectual, provedora dos saberes, e esse pai, ele tem um papel muito ridicularizado. Bem, então a gente vê e a gente chega no momento atual. O que eu percebo hoje? Quando a gente fala da figura paterna, pouco se fala. A gente compara mais o homem, o homem na relação e diferente do homem enquanto pai. A figura paterna é tão importante quanto a figura materna. Essa figura ainda, ela vem com normas, com valores, ela traz respeito, ela traz segurança, ela traz o cuidado,
essas são umas das qualidades que essa figura paterna nos traz. Quando eu penso no meu pai, eu penso numa segurança, numa proteção, num respeito, num carinho, num acolhimento. Então eu trago aqui para vocês essa reflexão nesse dia, o quanto nós estamos olhando, ou o quanto estamos aí mudando a relação dos nossos filhos e o quanto muitas vezes estamos aí ridicularizando o papel do pai. E o quanto isso é importante, o quanto é importante esse pai ter a sua função reconhecida, né? O quanto esse pai é importante para a vida do seu filho, né? Valorize, respeite, cuide. A figura paterna é tão essencial quanto a figura materna, né? Um ambiente saudável, eu tenho essa representatividade talvez de diversas formas, mas eu tenho essa representatividade, o quanto é importante para o amadurecimento do seu filho de forma saudável. Eu trouxe uma reflexão, uma mistura de coisas que aconteceram, de coisas que estão acontecendo, mas que o nosso olhar seja um olhar de cuidado, com aquilo que eu estou vendo, com aquilo que eu estou falando, com que de fato o que é, ok? Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.